Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Também deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te mostro na prática como funciona o processo de produção de uma bolsa totalmente autoral. O link com as informações está aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Nesse projeto, a referência que nós vamos utilizar para o design é essa peça aqui. Ela foi uma indicação que foi sugerida no meu Instagram por uma seguidora, e aí eu vou me basear nesse design para poder criar um modelo. Nesse projeto eu vou utilizar esse fio aqui, que é o fio residual, tá? Eu escolhi esse fio porque aparentemente ele tem uma espessura mais fina. É o mesmo fio que eu utilizei já em um outro projeto aqui da bolsa Irene, eu vou deixar aqui imagens. E eu escolhi esse fio porque eu sei que ele vai criar uma trama de nós um pouco menor e mais maleável, porque o fio ele é mais estreito, ele tem uma espessura mais fina e é também feito com um material, com um tecido mais fino, tá? Para esse projeto, o ideal é utilizar fios com espessura pequena e que sejam bem maleáveis. A minha indicação, para quem não quiser utilizar o fio residual ou não encontrar nada que seja parecido, é utilizar um fio premium, tá? Esse aqui é o fio premium da Fischer, de 25 milímetros. Então, eu te indico um fio premium que tenha nessa espessura de 25 milímetros, porque a gente precisa criar uma trama que seja maleável, tá? Ela precisa ficar mais mole para que a gente consiga o efeito que a gente precisa para esse design. Além do fio residual, esse aqui que eu vou utilizar, ele não tem elasticidade, mas isso é indiferente, não vai fazer muita diferença no projeto, tá? Eu vou precisar também de 2 argolas. Eu não consegui encontrar as argolas de metal, como é a referência aqui do projeto. Nesse projeto de referência do design, ele é feito com argolas de metal. Eu acredito que o tamanho seja mesmo desse aqui. Então, eu decidi utilizar essa aqui de acrílico, que ela tem 9,5 centímetros de circunferência, mais ou menos, 9,5. Você pode utilizar uma de 9,5, 10 ou de 8, tá? Eu acho que maior do que 10 vai ficar muito grande. Eu até cheguei a encontrar umas argolas de metal, porém elas eram muito finas, a espessura dela era muito pequena e eu achei que não ia ficar legal. Então, quanto mais espessa for a sua estrutura da sua argola, mais bonito vai ficar, tá? Eu vou deixar algumas indicações na descrição de links de lojas que eu encontrei argolas que ficariam legais para esse projeto, para quem quiser investir. Eu vou utilizar essa aqui de acrílico que eu já tinha aqui no meu ateliê, que vai dar certo também, ela tem uma espessura bacana e tem um tamanho legal. E para não utilizar ela assim transparente, eu vou forrar essa argola com esse fio aqui, que ele é um fio metalizado de 1 milímetro, se eu não me engano, ele é bem fininho. Eu tenho ele aqui porque eu utilizei em alguns projetos de Natal. Ele é dourado, metalizado. E eu vou utilizar esse fio para enrolar toda essa estrutura aqui e encapar toda ela para ela ficar dourada. Para forrar esse material, eu já fiz a primeira, já fiz o experimento e sei que com 6 metros desse fio aqui, eu consigo enrolar toda a peça. Mas como você pode fazer para saber quanto de material você vai precisar? Eu vou fazer aqui só uma parte para eu exemplificar. Eu vou medir 50 centímetros. Desse fio. Então, 50 centímetros. Aqui dá 50 centímetros. Eu vou marcar aqui onde tá os 50 centímetros com um nozinho. E aí, eu vou pegar esses 50 centímetros iniciais e vou enrolar ele aqui na minha argola. Então, vou enrolar todos esses 50 centímetros. Então, o nozinho que marca a medida tá aqui. Sem precisar cortar do rolo, tá? Eu vou enrolando, enrolando, enrolando. E aí, quando eu terminar de enrolar toda essa ponta, eu vou medir quanto que esses 50 centímetros ocupou na minha argola. Eu vou fazer aqui mais ou menos só para eu exemplificar para você. Vamos supor que aqui esteja terminado já, tá? Falta aqui uma pontinha, você pode enrolar até o final. O máximo possível que você consiga segurar aqui. Vamos supor que aqui eu terminei. Então,
Com 50 centímetros de fio aqui, eu consegui cobrir, com 50 centímetros eu consegui cobrir 2 centímetros da circunferência da minha argola. Então, agora eu vou desfazer isso aqui, vou anotar essa informação. Então, com 50 centímetros, eu consegui cobrir 2 centímetros. Aí, depois eu vou medir quanto tem no total. Eu pego aqui a fita, passo ela por volta da circunferência da minha argola e vejo quanto que ela tem. Ó, a minha dá 30 centímetros a volta inteira, tá? Então, eu faço uma regra de 3. Se com 50 centímetros eu cobrir 2 centímetros dessa argola, quanto de material eu vou precisar para cobrir os 30 que faz a volta inteira, tá? Foi assim que eu cheguei aos 6 metros de fio que eu preciso para cobrir toda essa circunferência, tá? Então, eu vou cortar aqui 6 metros e vou enrolar por toda a estrutura aqui da minha argola. Eu coloco um pontinho de cola de silicone no início, vou enrolando e no final eu faço o acabamento com a mesma cola. Então, eu já tenho aqui a alça pronta, eu já tenho as duas cobertas, fiz isso com as duas alças. E agora eu vou começar a montagem. Bom, então, para começar a montagem da nossa peça, a gente vai começar pelas argolas. Então, eu vou fazer a primeira parte aqui e depois a gente vai replicar isso para criar a segunda parte. A partir aqui da argola, a gente vai criar as bases laterais da nossa peça. Então, eu vou deixar a argola aqui de lado e agora eu vou pegar os fios. Eu vou precisar de 2 fios de 2,50 m e mais 10 fios de 2,20 m, que são esses daqui. O que eu vou fazer com esses fios agora? Esses 10 fios aqui de 2,20 m, eu vou encontrar aqui o meio deles. Então, eu preciso dividir todos eles ao meio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as pontas de um lado deles. Vou colocar tudo juntinho aqui. Bom, então eu tenho aqui as 10 pontas dos fios de um lado e tenho aqui do outro lado as outras 10 pontas, desse lado de cá. Agora eu vou juntar todas essas pontas assim, para eu encontrar aqui o centro, a metade desses fios, tá? É mais ou menos pra gente poder dividir esse fio em medidas iguais de um lado e do outro, para depois a gente fazer o restante da peça, tá? Então, aqui é o centro, eu vou prender aqui com alfinetes. Eu tô utilizando aqui uma base de isopor ou esferovite. Para utilizar aqui em cima da mesa, para eu poder apoiar esse trabalho e prender ele aqui com os alfinetes. Então, eu vou prender todas essas pontas aqui no meio, tá? Aí aqui tá um lado. 10 pontas para um lado, 10 pontas para o outro, na metade da medida desses fios de 2,20 m. Agora, eu vou pegar os fios de 2,50 m, que são esses dois aqui, e também vou dividi-los ao meio. Então, eu vou pegar um fio, vou dividir ele ao meio, vou encontrar aqui o centro e vou posicionar ele aqui paralelo aos 10 fios menores, tá? Então, eu coloquei aqui de um lado um fio de 2,50 e agora eu vou colocar do outro lado outro fio, também pela metade. Então, aqui é o centro, aliás, a metade desse fio. E vou posicionar ele aqui do outro lado. A gente vai utilizar essas pontas dos fios de 2,50 m para tecer uma sequência de nós quadrados por cima desses 10 fios aqui, que a gente posicionou de 2,20 m, tá? Então, eu tenho aqui as pontas do fio de 2,50 m, uma de um lado e outra do outro. E aqui no centro eu tenho 10 fios de 2,20 m. Tudo aqui marcado pelo centro da medida de cada um, tá? Agora eu vou tecer aqui uma sequência de 3 nós quadrados em cima de todos esses fios aqui centrais, utilizando essas pontas maiores. Então, eu vou fazer a primeira laçada. Vou prender aqui. Agora eu vou soltar os alfinetes, principalmente esses daqui que fazem a laçada, e vou ajustar bem. Aí, a partir desse nó aqui, eu vou fazer mais 2.
segundo e agora eu vou fazer mais um. Pronto, fiz os 3 desse lado. Agora eu vou soltar aqui os fios. Vou virar a minha trama. Então, essas pontas aqui que eu já usei pra tecer, eu vou jogar pra cima. E agora, desse lado aqui, eu vou fazer mais 3 laçadas. Levando em consideração que eu tô contando por esse lado aqui. Então, eu tenho que criar mais 3 laçadas dessas aqui, desse lado, tá? Pronto. Então, eu tenho aqui 6 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Já fiz aqui essa primeira parte. Aí, a partir daqui agora, essa aqui vai ser a base. Eu vou dobrar ela ao meio, assim. E vou encaixar a minha argola, que vai ser a minha alça, aqui. Então, eu vou passar aqui por dentro, um lado das pontas eu passo por dentro da argola e aí eu vou prender isso aqui assim. Ela vai ficar passada desse jeito, ó. Agora eu preciso fechar isso aqui e unir, criando uma trama só, com todas essas pontas. Então eu vou prender, eu vou apoiar aqui, vou pôr um peso aqui em cima da minha argola, para que eu possa seguir. Eu preciso fazer um nó agora, em cima de todas essas pontas. Eu vou utilizar as pontas que eu usei para tecer aqui a sequência, então as pontas dos fios de 2,5 metros, as 2 pontas de cada lado, tá? Então eu tenho esse lado aqui da trama, eu tenho 2 pontas, e do outro lado, que tá aqui por baixo, eu também tenho mais 2 pontas, tá? Então eu tenho aqui 4 pontas. As 2 pontas desse lado, que tece a trama, e as 2 pontas do outro lado, que também tecem a trama, tá? E agora, pra eu tecer aqui, eu vou unir esses 2 fios desse lado com esses 2 fios desse lado. Vão virar um fio só, cada um desses lados, pra gente fazer o nó usando esses fios juntos. Então, eu vou criar seguindo aqui a sequência. Então, eu parei com o nó aqui, eu vou pegar o fio, as 2 pontas do lado de cá e vou fazer a laçada do nó. Pra eu fechar e prender todas essas 20 pontas que eu vou ter aqui no meio agora, tá? E aqui eu preciso ajustar bem essa primeira laçada. Então, puxa um fio, depois puxa o outro. Vira, vê do outro lado como tá. Se tá tudo bem. Se precisa ajustar mais algum fio, esses aqui precisam ser ajustados. E agora eu vou fazer a segunda laçada para finalizar aqui meu nó. E aqui agora eu preciso ir apertando os fios e arranjando o nó, posicionando para que ele fique... Puxa os fios assim no meio, para que fique bem justinho. Já fiz aqui o nó que fechou e prendeu aqui a minha argola dentro dessa sequência aqui de nós. Com esse nó só aqui, com um nó, eu vou fechar tudo. A partir daqui agora, eu vou criar a trama que vai começar a formar a lateral da minha bolsa. Eu tenho aqui no total 24 pontas. Foram os 10 fios que eu coloquei aqui no centro dessa trama, que geraram 20 pontas, e eu tenho mais 2 desse lado e 2 desse lado. Então, eu tenho 24 pontas no total. Eu agora vou separar essas pontas de 4 em 4 para eu começar a criar nós quadrados. Primeiro eu vou fazer os nós aqui das laterais, porque nós vamos criar 6 nós no total agora aqui em volta de toda essa base. Primeiro a gente vai pegar esses 2 fios aqui que saem do nó que a gente fez aqui para prender tudo. E a gente vai pegar mais 2 fios aqui que estejam mais ou menos no sentido dele aqui na lateral.
pra gente fazer o primeiro nó. Então, eu vou pegar esses 2 fios aqui. Então, eu tenho os 2 fios que saem aqui da minha laçada e mais 2 que saem daqui de dentro dessa trama, tá? Aqui da lateral. Então, eu tenho as 2 pontas aqui do nó. Eu vou pegar 2 pontas aqui de baixo, que saem de dentro dessa trama, e vou fazer aqui um nó quadrado. Então, eu tenho 4 pontas para criar um novo nó aqui. Fiz aqui o primeiro nó. Agora eu vou repetir isso do outro lado. Eu vou pegar as 2 pontas daqui, que saem dessa laçada, e mais 2 fios aqui de baixo. Não precisa ser um fio específico, só dê preferência para fios que sejam mais paralelos a esses 2 que saem aqui de cima, tá? Para o nó ficar mais, na posição mais correta, na parte lateral. E aí eu vou fazer aqui mais um nó. Então eu tenho aqui 4 pontas, as 2 pontas que saem daqui da trama e 2 lá que saem aqui do centro. Criei o segundo nó, então eu tenho um nó aqui de um lado e tenho um nó aqui do outro. Agora eu tenho que criar 2 nós aqui desse lado, entre esses 2 que eu criei anteriormente, que estão nas laterais, e depois do outro lado mais 2, tá? Então eu vou pegando os fios, tentando pegar os que estão mais pra fora aqui, que ficariam melhores puxados para esse lado, tá? Deixando a outra metade pro outro lado para fazer depois. Então eu tenho que pegar 8 fios desse lado. Vou pegar os primeiros 4 aqui e vou fazer o primeiro nó. Então, eu tenho aqui 4 fios e eu vou fazer um nó. Nós temos pouco espaço aqui, é por isso que eu aconselho a utilizar fios finos, tá? Não pode ser um fio com mais de 25 milímetros de espessura, porque senão vai ficar muito cheio, vai criar nós muito grandes e aí não vai ficar muito bom. Vou pegar mais 4 aqui desse lado. Então, eu já fiz aqui um nó, agora eu vou fazer o outro aqui do outro lado. Então, eu tenho aqui 2 nós aqui no meio dessa trama. Um aqui de um lado e o outro do outro. Agora eu vou virar e vou fazer mais 2 aqui desse outro lado com os fios que sobram aqui no centro, tá? Eu tenho aqui ainda 8 pontas sem ter sido utilizadas. E eu vou dividir isso em 2 partes, 4 para um lado e 4 para o outro, e vou tecer os nós. Então, o primeiro, e agora eu vou fazer aqui o último, com as outras 4 pontas que me restam. Pronto, criei aqui 2 nós aqui no meio, 2 do outro lado e um de cada lado aqui da nossa extremidade. Então, a gente tem no total 6 nós. Agora, eu vou criar, a partir desses 6 nós que eu tenho aqui, eu vou criar mais 6 intercalados a esses. Então, eu agora vou criar nós intercalados ao que eu já tenho aqui. Então, eu tenho 2 nós aqui, eu vou pegar 2 pontas de um nó e 2 pontas do outro nó, desse mesmo lado, tá? Um do lado do outro. E vou criar um novo nó aqui no meio, intercalado a esses 2 anteriores. Vou fazer a mesma coisa seguindo aqui. Eu pego as 2 pontas
que sobram desse nó aqui que eu utilizei para fazer esse primeiro. Pego 2 pontas do próximo nó, que é o daqui da lateral, e faço um nó intercalado. E eu vou repetir esse processo por toda a volta. Agora falta só aqui o último. E aí eu tenho aqui mais 6 nós criados, intercalados por toda a volta. E ele vai começar, a trama vai começar a abrir aqui, não tem problema, tá? A gente vai criar mais uma fileira de nós intercalados por toda a volta, então eu vou criar mais 6 nós intercalados a essa última fileira que eu criei. Pronto, criei aqui mais uma fileira, a terceira, então foram 1, 2, 3 até agora, tá? Agora eu vou fazer uma quarta fileira, só que eu vou escolher um lado que eu vou deixar pra fora e um lado que vai ficar pra dentro da peça. Eu vou escolher esse lado pra ficar pra fora e esse pro lado de dentro, que vai ficar aqui na parte de dentro onde vai o fecho. Essa parte aqui que vai pra dentro, eu não vou criar esse nó aqui na parte central, tá? Porque agora a gente vai começar a fazer a abertura aqui pra gente colocar o nosso fecho aqui da bolsa depois. Eu vou criar mais uma fileira de nós intercalados, mas não vou fazer esse aqui central, da parte de dentro, tá? Então eu vou fazer só os outros em volta, eu vou fazer só mais 5. Esses fios aqui não vão ser utilizados. Agora a gente pode ir apertando assim, porque a gente quer que essa parte ela fique achatada, tá? Então eu fiz 1, 2, 3, 4 fileiras, mas aqui num dos lados eu não fiz esse nó aqui da quarta fileira central, tá? Então esse que vai aqui no meio. Por que que eu não fiz esse nó aqui do meio? Porque eu vou precisar dessas pontas para eu começar a criar, a incluir mais fios aqui, para eu começar a criar a parte central da minha peça, tá? Então, a partir desses fios aqui do centro, nós vamos utilizar esses dois aqui, mais centrais de cima do nó, um para cada lado da abertura, tá?
a partir desse fio aqui, eu vou utilizar ele como um fio de base para eu ir colocando os fios que eu vou anexar aqui para criar o corpo da minha bolsa. Eu vou deixar essa base presa aqui na minha garrafa de água para eu conseguir mostrar para você melhor como fazer o posicionamento desses fios. A partir daqui, desse fio, que vai no centro da minha bolsa, então nesse fio aqui, eu vou posicionar 8 fios de 2 metros, prendendo como uma laçada inicial. Então, eu vou pegar aqui o primeiro fio, eu dobro ele ao meio, fio de 2 metros, e vou posicionar esse fio aqui dobrado ao meio por cima aqui desse fio aqui, que eu vou utilizar ele de base que vem da trama. Então, eu passo ele por baixo, a dobra dele aqui ao meio, por baixo do fio de base, depois volto puxando as pontas dele por dentro e ajusto, para fazer essa laçada aqui invertida. Tem a laçada normal inicial aqui desse lado e do lado que ele vai aparecer vai ser esse aqui invertido. Essa laçada aqui lembra o festoneio. Então eu vou posicionar essa laçada aqui em cima, bem próxima do meu nó lá em cima, e vou continuar posicionando as próximas laçadas aqui. Eu vou adicionar mais 7 fios nesse fio de base aqui. Então, eu posicionei aqui 8 laçadas, 8 novos fios de 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou criar essas laçadas aqui. Vou repetir esse processo nesse outro fio aqui do outro lado, que a gente vai criar a abertura, tá? Então, nesse outro fio, eu vou posicionar mais 8 fios de 2 metros dobrados ao meio, como uma laçada inicial. Terminei de posicionar aqui do outro lado também, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios desse lado e mais 8 desse lado, tá? Essa aqui vai ser a abertura da nossa bolsa, onde depois nós vamos colocar aqui um fecho zíper, tá? Então, esse aqui vai ser um lado e esse aqui vai ser o outro lado da bolsa. Agora aqui na parte que vai criar a lateral, nós também precisamos incluir fios. Então, eu tenho aqui esse lado onde eu coloquei aqueles fios, agora, né, as laçadas. E agora do outro lado aqui, onde a trama tá inteira ainda, eu também preciso incluir novos fios aqui. E eu vou incluir 2 fios de 2 metros aqui nesse nó central da trama, tá? Então, aqui é o nó central. Eu tenho aqui os 2 nós iniciais lá do começo. Eu tenho um nó de cada lado, 2 aqui no centro, de um lado e do outro, certo? Então, aqui é o centro. Esse aqui é o nó do meio e esse aqui é o nó do meio, ok? Aqui nesse nó, eu vou pegar cada uma dessas pontas aqui. Então, eu pego as duas de um lado e aqui, sobre essas duas pontas desse lado aqui desse nó, eu vou acrescentar um novo fio de 2 metros, criando um nó quadrado em cima dessas pontas. Então, eu vou pegar aqui um fio de 2 metros, vou dividir ele ao meio e aqui com a metade, eu vou posicionar essa metade aqui por baixo dessas duas pontas. Então, ela tá aqui por baixo, bem o centro do fio. E aqui por cima desses fios eu vou criar um nó quadrado. Então, eu vou acrescentar aqui, vou fazer um acréscimo de fio nessa trama. Então, eu fiz a primeira laçada e criei aqui um novo nó por cima dessas duas pontas que saem desse nó aqui, central, tá? Então, agora eu vou ajustar e vou colocar ele lá em cima, próximo do nó. Vou repetir a mesma coisa aqui com as outras duas pontas desse nó central. Vou colocar mais um fio aqui, criar mais um nó. Um fio de 2 metros, dobrado ao meio, posiciono o centro dele aqui por baixo desses fios e teço o nó por cima deles. E aí, eu fiz aqui o acréscimo de mais 2 fios, criando mais 2 nós nessa trama, tá? Isso é pra gente começar a abrir a trama aqui na lateral, pra ir crescendo essa trama, que vai formar o corpo da bolsa depois. Agora, eu vou completar essa trama aqui.
Então, eu tenho esses 2 nós criados. Eu vou pegar 2 pontas desses nós que eu incluí aqui agora, esse que eu acabei de fazer com os fios novos, e pego também 2 pontas do nó que tem aqui em cima, para eu criar um nó intercalado aqui, tá? Então, eu vou usar as 2 pontas desse nó novo com 2 da fileira lá de cima anterior e vou criar um nó intercalado. Ele vai ficar meio assim na lateral, mas não tem problema. É assim mesmo, a gente tá fazendo aqui um acréscimo. Então, eu criei aqui o nó. Agora, eu vou criar aqui no centro. Nos 2 nós que eu criei agora, que eu incluí os fios, eu vou também criar um nó aqui intercalado. Então, eu pego 2 pontas de cada um deles e faço um nó aqui no meio. E vou seguir fazendo os nós intercalados. Pego aqui novamente a ponta do nó que eu incluí com a da fileira que já estava feita lá em cima. Crio aqui um nó. E agora eu vou seguir criando os nós intercalados, indo para a parte de trás aqui, onde eu acrescentei esses fios, até eu chegar aqui nos fios que eu acrescentei. Então, eu fiz aqui, eu fiz esse nó, né? Sobrou 2 pontas desse nó aqui de cima. Eu vou pegar com as 2 próximas do próximo nó e vou criar aqui um novo nó intercalado, utilizando 2 pontas de cada nó. Quando chegar aqui nessa parte onde eu incluí os fios, o que nós vamos fazer? Eu tenho 2 pontas desse nó aqui, que me resta da trama, que eu utilizei 2 pontas para tecer esse nó, e agora eu tenho 2 pontas aqui que me restam dele. Mas eu só tenho uma ponta aqui desse nó de cima, porque a outra ponta eu usei como base para colocar as laçadas. Então, eu vou colocar, para eu criar o nó aqui nessa lateral, eu vou utilizar as 2 pontas desse nó, essa ponta aqui de cima, que ficou sobrando desse nó, e vou pegar mais uma ponta dessa primeira laçada que eu incluí aqui. Então, eu vou completar com uma ponta dessa laçada, que foi incluída aqui nesse fio de base, uma ponta desse nó lá de cima, e junto a essas 2 desse outro nó. E aí, eu vou criar aqui um nó. O que eu fiz aqui desse lado, eu vou repetir desse outro lado aqui. Então, eu vou fazer aqui o nó da lateral, que ficou aqui sobrando fio. Então, eu vou fazer aqui esse nó, que eu pego as 2 pontas desse nó de cá, com as 2 do próximo. Crio aqui um nó intercalado. Agora, eu repito o mesmo processo aqui. Eu pego uma ponta dessa laçada que eu incluí aqui nesse fio. Eu já tô aqui do outro lado, tá? Da abertura. Então, eu pego uma ponta dessa laçada, junto a esse fio que sai do nó lá de cima e as 2 pontas desse nó. E faço aqui um novo nó. Aí, agora, eu vou seguir criando fileiras intercaladas. E, para completar aqui, então, eu tenho 4 pontas aqui desse nó. Eu vou dividir, vou deixar 2 para eu criar um nó intercalado aqui junto às pontas do outro nó que tem na sequência. Vou pegar essas 2 aqui que sobram desse lado e vou pegar mais 2 pontas aqui das laçadas. Eu vou pegar uma ponta de uma laçada, que foi a que sobrou, que eu fiz esse nó aqui, e a outra ponta da próxima laçada, tá? Então, vai ser uma ponta de cada laçada para criar um nó aqui nessa parte. E aí, eu sigo criando os nós intercalados por toda a volta. Passo aqui pela parte de trás, depois vou para a parte da frente, até chegar do outro lado, até chegar aqui do outro lado, onde eu vou criar um nó como eu fiz aqui, utilizando as pontas das laçadas que estão sobre o fio de base, com as pontas do último nó ali, daquela parte. Então, eu vou virar, agora eu faço aqui na frente, sempre nós intercalados, utilizando sempre 2 pontas de cada nó.
E me resta 2 pontas desse nó aqui, que eu vou pegar mais 2 pontas dessas laçadas que eu incluí aqui, pra completar as 4 que eu preciso pra eu tecer o nó, tá? Então, uma ponta dessa laçada da primeira laçada, uma ponta da próxima laçada. Antes de seguir criando mais fileiras, eu preciso fazer mais um acréscimo. Então, nós vamos utilizar agora fios de 1,80 m. Eu vou dobrar o fio ao meio. E eu vou acrescentar mais 4 fios aqui nesses nós. Eu tenho aqui o nó central. Esse aqui é o centro, tá? Então, eu tenho aqui os 2 nós iniciais. Aqui é esse aqui é o do centro. Então, aqui é o centro, certo? É só seguir aqui a linha. A partir do centro eu tenho 2 nós para um lado e 2 nós para o outro, desse lado, tá? Então, aqui nas pontas desses 2 nós é que eu vou prender esses novos fios. Eu vou prender um fio nessas 2 pontas desse nó aqui, do primeiro nó dos 2 aqui da lateral. Eles serão incluídos no centro entre esses 2 nós aqui de cada lado, tá? Então, eu vou incluir 2 aqui desse lado e 2 aqui desse lado. Um em cada nó. Então, por cima dessas 2 pontas desse nó e por cima dessas 2 pontas desse outro nó aqui do lado. Tá? Então, vou incluir aqui o primeiro. O fio dobrado ao meio, eu vou fazer aqui o nó quadrado por cima dessas pontas. Agora eu vou posicionar no outro nó, aqui por cima dessas 2 pontas, o outro fio. Então, eu fiz esse acréscimo aqui de 2 fios, criando mais 2 nós. E agora eu vou repetir, aqui é a metade, então agora eu vou fazer nesses 2 nós desse lado. Eu pego 2 pontas de um e 2 pontas do outro, as 2 pontas centrais entre eles 2. E vou incluir mais 2 fios de 1,80 m por cima desses nós, desses fios. Então, eu fiz aqui os acréscimos, eu acrescentei 2 aqui desse lado e 2 aqui deste lado. Aqui nesse meio agora, eu pego as 2 pontas que sobram de cada nó aqui e vou criar um nó quadrado. E aqui nas laterais eu vou seguir também criando os nós intercalados. Pego 2 pontas de cada nó, que eu tenho sobrando aqui, que sobraram dos fios que eu acrescentei. E vou criando os nós até chegar aqui na parte central da parte de dentro da trama. Faço aqui também o nó da parte de dentro aqui, utilizando uma ponta de cada laçada, dessa parte aqui central, com as 2 pontas aqui desse nó. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, vou completar aqui.
Agora eu vou continuar criando novas fileiras de nós quadrados intercalados até chegar aqui até concluir essas laçadas que eu tenho aqui, tá? Até completar e sobrar só uma pontinha de uma laçada, da última laçada aqui. Então eu vou fazendo por toda a volta de um lado para o outro, sempre nós intercalados, utilizando sempre 2 pontas de cada nó e aqui utilizando sempre uma ponta de cada laçada. Concluí aqui, então eu fiz todas as fileiras por toda a volta até chegar aqui e completar essas partes dos fios que eu acrescentei. E aí sobrou uma ponta de cada laçada de cada um dos lados, desse lado e desse lado. Aqui deram 8 nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cada lado. E aí, por toda a volta, ficou assim, essa primeira parte. Agora a gente vai repetir tudo isso aqui para criar uma segunda parte exatamente igual, utilizando a outra alça. Eu já comecei aqui. Aí eu vou continuar, vou acrescentar os fios que tem que ser acrescentados aqui nessa parte. Tanto esses fios aqui, como os que são acrescentados aqui atrás. E vou repetir exatamente todos os passos para criar uma segunda parte exatamente como essa, que eu vou fazer aqui nessa outra alça. Já produzi aqui as duas partes exatamente iguais, os dois lados. E agora a gente vai unir essas partes e criar aqui a trama central. E para isso, nós vamos precisar incluir novos fios aqui. Agora nós vamos acrescentar novos fios aqui, sobre esses fios de base, os mesmos que a gente usou aqui para colocar essas laçadas. E eu vou acrescentar aqui uma quantidade de fios pra gente criar mais 3 nós aqui no centro e fechar, aliás, e unir essas duas partes. Eu vou acrescentar 2 novos fios de cada lado, prendendo com uma laçada inicial. Serão fios de 1,80 m, tá? E aí a gente vai criar mais 2 nós, um de cada lado e depois um central aqui fechando essa abertura.
Então, eu vou pegar o fio de 1,80 m, vou dividir ele ao meio e vou posicionar aqui sobre os fios de base, 2 de cada lado. Então, 2 desse lado, dessa parte, e 2 do outro lado. Posicionei aqui os 2 primeiros e agora eu vou posicionar os outros 2 do outro lado. Então, com essas laçadas que eu acrescentei aqui, eu vou criar um nó quadrado aqui agora. É um nó individual, sem utilizar nenhuma ponta desses nós que a gente já fez aqui pra trás, tá? Então, eu vou pegar a ponta dessa laçada aqui que ainda não foi usada, uma laçada inteira com 2 pontas e mais uma ponta da próxima laçada aqui pra criar um nó. Vou repetir o mesmo processo aqui desse lado. Então, eu pego esse fio aqui dessa laçada, as 2 pontas dessa laçada aqui e mais uma da próxima. Aí, me sobrou uma ponta aqui dessa última laçada e a ponta do fio de base, e do outro lado a mesma coisa, uma ponta da laçada e a ponta do fio de base. Aqui agora a gente vai criar um nó aqui no centro. Então, eu vou usar essas 2 pontas aqui das extremidades que são das laçadas para tecer o nó. E as pontas aqui do fio de base que eu usei para colocar aqui as laçadas, elas vão ficar no centro. Dessa forma, a gente criou aqui os 3 nós centrais e a gente já uniu essas 2 partes. Então, eu tenho as 2 partes aqui unidas por esses 3 nós. Agora, eu vou completar as fileiras de nós quadrados intercalados. Então, eu vou criar nós aqui embaixo, intercalados, e vou fazer isso por toda a volta. Vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Já tem aqui os fios posicionados que eu incluí, 2 de cada lado. E agora eu vou criar os nós e fechar a circunferência aqui da peça. Eu já completei aqui toda essa trama dessa segunda fileira que eu criei por toda a volta, de um lado e do outro. Agora eu vou continuar criando novas fileiras de nós intercalados por toda a circunferência da peça, até que eu crie mais ou menos uns 12 centímetros de trama, de altura de trama aqui, nessa parte central, tá? Então, a gente vai criar uma quantidade de fileiras que dê aproximadamente 12 centímetros. Bom, esse aqui é o resultado. Depois, com a trama toda completa, eu fiz dos 2 lados, por toda a volta. Teci aqui aproximadamente, deu 12 centímetros, olha.
Fiz 12 centímetros de trama, contando aqui a partir da parte central. E deram, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fileiras, tá? Contando aqui por essa parte central, certo? Agora, eu vou criar o fundo. Para fazer esse fundo, eu vou dividir todos esses nós que eu tenho aqui nessa parte de baixo, da circunferência inteira, em 4 partes, tá? Então, a gente vai fazer as 2 partes laterais e as 2 partes centrais. A gente vai montar como se fosse uma caixa de leite. Uma parte triangular nas laterais, aqui, e depois as partes centrais, e a gente vai encaixar. Para a gente poder dividir, eu preciso contar a quantidade de nós que eu tenho por toda a volta. Então, eu vou marcar aqui um nó e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 nós no total da circunferência toda. Então, agora eu preciso dividir essa medida por 4. Na verdade, eu vou dividir essa medida por 4 partes, mais 2 e 2. A parte das laterais, eu vou fazer um pouco menor do que a parte central. Vou deixar menos nós aqui nessa parte do que aqui na parte do meio, tá? Então, para dividir aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar pelas laterais. Aí, eu tenho que encontrar aqui o centro dessa lateral. Então, eu vou usar aqui os nós dessa lateral para eu ter um guia para chegar aqui na lateral exata, aqui embaixo. Então, eu tenho aqui os 2 primeiros nós que fazem parte do centro. E tem aqui o nozinho de baixo, que é o central. A gente pode considerar que é o central dessa parte lateral. Então, eu vou descer por ele aqui, seguindo sempre os mesmos, até eu chegar aqui embaixo. E aqui, esse aqui é o centro. Eu vou contar 4 nós para um lado e 4 nós para o outro. Então, vão ser 8 nós no total nessa parte lateral. Então, eu tenho aqui a metade. 1, 2, 3, 4 para esse lado. E 1, 2, 3, 4 para esse outro lado aqui. Então, esses 8 nós aqui vão criar a minha parte lateral do fundo. Eu vou amarrar aqui os fios que pertencem a esses 8 nós. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou achar aqui o centro. Esse aqui é o nó central e vou descer na linha reta até chegar lá embaixo. Então, aqui é o meio. E agora, eu vou contar 4 nós para um lado. 1, 2, 3, 4. E 4 para o outro lado. 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou amarrar aqui também esses fios. Então, a gente já tem aqui separado os fios que vão formar as partes laterais do fundo. E aqui no meio tem que sobrar a mesma quantidade de nós de um lado e do outro, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nós nessa parte central desse lado. E do outro lado eu tenho que ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha, deu igual, tá? Então, a gente tem 8 nós de cada lateral e 11 aqui no centro, tá? Para que essa divisão dê certo, você consiga cada parte com a mesma quantidade de nós, o número total de nós aqui dessa parte de baixo tem que ser par, tá? Então, se você seguir as orientações que eu te dei aqui, vai dar tudo certo. Agora, a gente vai começar a criar as partes do fundo. Nós vamos criar as tramas que vão compor esse fundo. Eu vou começar pela lateral. Então, eu vou pegar os fios que eu separei aqui, dos 8 nós que eu vou criar a lateral. Então, eu vou desamarrar aqui os fios que eu tinha separado. E eu vou começar a tecer o meu fundo lateral. Eu preciso criar aqui uma trama triangular. Então, a gente vai criar novas fileiras de nós intercalados, sempre excluindo essas 2 pontas dos nós que estiverem na extremidade, tá? Então, desse lado e desse lado, eu vou tirar esses 2 e vou criar só nós intercalados a esses 8 aqui de cima. Eu vou criar uma fileira de 7 nós. Na próxima, eu tiro novamente os 2 das extremidades e crio uma fileira com um nó a menos. Então, eu vou diminuindo até eu criar um triângulo invertido aqui, uma trama triangular invertida. E terminar aqui a minha sequência com um nó aqui intercalado. Então, eu vou começar a criar aqui. Eu já separei os 2 fios daqui, os 2 fios de cá. E eu vou criar uma nova fileira de nós com 7 nós.
Pronto, fiz aqui a primeira sequência, a fileira com 7 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou criando as próximas, sempre tirando os fios aqui das extremidades e diminuindo sempre um nó em cada fileira, tá? Sempre criando eles intercalados entre dois anteriores, até restar só um aqui embaixo. Agora eu vou criar aqui o último, então fui fazendo novas fileiras intercaladas, diminuindo a quantidade de nós. E aí eu finalizei aqui com um último nó central quadrado. Então a gente tem aqui a nossa trama triangular invertida, que vai criar o fundo da nossa lateral aqui. Então ela vai criar essa parte, ela vai cobrir essa parte aqui do fundo. Agora eu vou repetir isso aqui, esse processo, do outro lado, na outra parte lateral, aqui desse lado, exatamente igual, para criar a segunda parte do fundo da lateral, tá? Então eu vou repetir o mesmo processo, criando aquela trama triangular invertida. Criei aqui as duas partes laterais, então eu tenho aqui um lado. E aqui depois eu tenho outro exatamente igual, os dois triângulos invertidos. E agora eu preciso criar a trama aqui central. Eu vou separar todos os fios que fazem parte da lateral e vou pegar só os nós aqui, dos 11 nós aqui centrais. E aqui eu vou criar mais 7 fileiras de nós, tirando também essas, sempre que eu for criar a nova fileira. Eu vou tirar os fios dos nós das extremidades, para eu ir diminuindo a quantidade de nós aqui no centro. O mesmo processo que eu fiz aqui na lateral. Eu preciso criar a mesma quantidade de fileiras que eu tenho aqui na lateral. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso criar essa mesma quantidade aqui no centro. Eu já tenho aqui a primeira. E aí, eu vou criar mais 7, sempre diminuindo a quantidade de nós. Aqui nesse centro, a gente não vai criar essa trama triangular, porque eu não vou ter a quantidade de nós suficientes para afinar. Mas eu preciso que aqui na lateral, essa trama vá criando um sentido diagonal, então ela tem que ir diminuindo a quantidade de nós aqui dentro, para que depois eu encaixe aqui esse mesmo formato, porque a gente vai fechar assim, tá? Então, essa trama aqui do centro, ela também tem que estar com essa extremidade aqui na diagonal, assim como está aqui a minha parte da lateral. Então, a gente vai criar mais 7 fileiras de nós intercalados e a cada fileira a gente diminui um nó, tá? Então, eu separo aqui as pontas das extremidades e teço os nós intercalados aqui no centro.
Eu já produzi aqui 7 fileiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí falta a última. Então, a gente vai finalizar aqui com 4 nós. Com uma fileira de 4 nós. Pronto, então eu tenho aqui a minha parte central do fundo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. Então, a gente tem aqui a mesma quantidade de nós, 8 nós desse lado e 8 nós aqui na parte lateral. A gente precisa ter a mesma quantidade de nós, de fileiras, para a gente poder conseguir fazer o encaixe dela aqui para fechar o fundo, que elas vão ser encaixadas juntas, essas partes. Ok? Agora eu vou repetir esse processo aqui do outro lado. Então, eu vou criar essa trama desse lado aqui também, pra gente poder fechar o fundo. Então, eu já tenho todas as partes que vão formar o meu fundo prontas. E aí, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer essa montagem. São 4 partes e agora a gente precisa unir essas partes para criar esse formato aqui do fundo. Então, a gente vai unir essa lateral aqui da parte central com a lateral aqui da parte lateral. E vamos repetir esses processos em todas as 4 partes aqui, as 4 aberturas. E aí, depois, por último, a gente fecha esse centro aqui, unindo as 2 partes do centro do fundo, tá? Pra gente fazer esse fechamento, a peça tem que estar pelo avesso. Então, eu vou virar a trama. Então, eu tenho aqui a minha bolsa do lado avesso. E agora eu vou jogar todos os fios aqui pra fora pra posicionar pra gente começar a fazer a montagem. Então, eu tenho aqui as 2 partes laterais e as partes centrais do fundo. Eu vou começar aqui por um lado. Eu vou unir a parte lateral com a lateral da parte do meio aqui do fundo. Então, para eu fazer esse fechamento, eu vou pegar o primeiro fio de cada lado aqui, lá do primeiro nó dessa abertura, para usar como base para eu tecer uma sequência de nós quadrados que vai unir essas 2 partes, tá? Então, eu vou usar esses 2 fios aqui, principais aqui, do início das tramas, mais centrais, como base. E aí, eu vou pegando um fio de cada lado de cada parte. Então, eu pego um fio do lado aqui da lateral e pego um fio aqui do lado da parte central do fundo. E teço um nó quadrado aqui por cima desses fios que vão servir de base. Aí, agora eu pego essas 2 pontas aqui que eu usei pra tecer o nó, jogo elas pra lá, porque eu não vou mais utilizá-las. Aí, eu passo pro próximo fio. Então, eu pego mais um fio de cada lado, o que tiver na sequência aqui dos nós, e faço novamente um nó quadrado. E agora eu preciso ir ajustando, eu preciso fazer esse nó bem justo, pra que a trama comece a fechar. Então, jogo também as pontas pra trás. Passo pro próximo fio. E faço o nó. Pego a próxima ponta aqui, de cada lado. E vou continuar fazendo essa sequência de nós até chegar aqui nos últimos fios dessa parte do centro, aliás, da parte lateral aqui, tá?
Cheguei aqui no último nó, eu vou tecer com a primeira ponta desse nó. E aí, eu vou pegar a última ponta aqui. Então, esse último nó, ele tem 4 pontas. Eu vou usar as duas desse lado pra tecer aqui a sequência e as outras duas pra tecer do outro lado. E aí, eu finalizo aqui essa sequência. E eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nós pra unir aqui essa primeira parte lateral, tá? Agora, eu vou repetir esses nós aqui, esse processo, em todas as outras partes. Então, eu vou unir aqui o outro lado dessa parte lateral e depois vou repetir a mesma coisa aqui desse outro lado, tá? Fechando aqui essas duas laterais dessa parte triangular. E aí, vai ficar apenas a abertura aqui, vai restar apenas a abertura aqui central, tá? Então, eu vou fechar todas as outras 3 partes e volto. Repetir o mesmo processo, criando a mesma quantidade de nós. Fechei aqui os 4 lados das aberturas da lateral. E agora, eu vou cortar esses fios aqui, já vou aparar essas pontas, pra eu depois fechar aqui o meio que falta, pra ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou aparar aqui essas pontas, deixando aproximadamente 1 centímetro de margem a partir dos nós, tá? Tenha atenção na hora de cortar, para que você corte apenas esses fios que já foram utilizados para tecer essas sequências aqui, tá? Com atenção para não cortar os fios que ainda não foram usados aqui no centro, que a gente ainda vai fechar a trama. Então, eu já aparei aqui todas as pontas dessas partes aqui das laterais, para que eu não me confunda agora na hora de criar essa trama que vai fechar o fundo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é utilizar todas as pontas que sobraram aqui. Nós vamos ter aqui, nessa parte que sai dessas tramas, nós vamos ter 4 pontas, as 2 pontas de base de cada trama dessa aqui, da lateral. Aqui do outro lado a mesma coisa, 2 pontas de cada parte dessa. Aqui no meio nós vamos ter 4 nós, sendo que esses 2 aqui das extremidades, eles só tem 2 pontas, porque as outras 2 a gente já usou para fazer as tramas da lateral, tá? Então, a gente tem 2 pontas aqui do primeiro nó, um nó inteiro, outro nó inteiro e 2 pontas aqui no final. Então, a gente vai ter no total 4, 8, 12 pontas de cada lado. Pra gente criar aqui essa trama, pra fechar esse centro, nós vamos começar por esses fios aqui. A gente vai pegar os 2 fios que estiverem mais no centro aqui dessas tramas, pra usar como base pra tecer a sequência. E os outros 2 que estão, que saem daqui, a gente vai tecer um nó aqui desse lado. Então, com essas 4 pontas que eu tenho aqui, eu teci um nó. Jogo as pontas que eu teci o nó pra trás, porque agora eu vou começar a usar essas pontas aqui que eu tenho das tramas da abertura pra continuar tecendo a sequência. A gente vai fazer mais ou menos parecido com o que fez aqui na lateral, tá? Então, eu vou criar aqui um nó, eu peguei uma ponta desse lado, uma ponta desse lado, que são os nós aqui, os primeiros nós. E agora eu vou tecer aqui um nó no centro, tentando ajustar e fechar essa abertura. Jogo as pontas para trás. E agora eu vou fazer mais um nó com as próximas pontas. Então, para criar esses 2 primeiros nós aqui, eu utilizei... Aliás, esses 3 eu utilizei as pontas que saem aqui,
e mais 2 pontas de cada lado da abertura, referente àquele nó que só tinha 2 pontas aqui da extremidade. Ainda me resta aqui 2 nós inteiros e mais 2 pontas aqui do outro lado. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui, vou criar 3 nós aqui desse outro lado. Eu vou virar o projeto e vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou criar primeiro esse nó aqui, com as 4 pontas que saem da trama, das laterais. E depois vou criar mais 2 com essas pontas aqui, que estão na sequência, que já fazem parte da abertura central. Jogo essas pontas todas para trás. E agora eu vou continuar criando novos nós, só que agora eu vou sobrepor essas pontas aqui dos fios de base que eu tô utilizando para tecer, tá? Então, eu vou pegar as 2 pontas desse lado, vou jogar pra cá, e as 2 pontas dessa sequência do outro lado, eu vou pôr por cima, junto com essas 2 aqui, e vou criar essa sobreposição aqui com as pontas, criando aqui esse elo. E é por cima dessas 4 pontas aqui que eu vou tecer os próximos nós, para depois a gente fechar essa abertura aqui, tá? Então, eu vou pegar agora um fio aqui do próximo nó, que eu tenho aqui desse lado, e um do outro lado, na mesma posição, e vou tecer aqui um nó por cima desses 4 fios que estão sobrepostos. Ajusto. Pego mais uma ponta, a próxima ponta, que sai de dentro aqui desses nós, o fio central, e faço também um nó aqui. Agora eu vou pular, não vou usar esse próximo fio aqui, vou jogar ele pra trás, vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou pegar o próximo pra tecer o nó. Então, eu pulei aqui um fio de cada lado e vou pegar os que tiverem na sequência pra tecer o próximo nó aqui no centro. Então, eu criei aqui 3 nós e pulei um fio desse nó aqui que eu utilizei, dessas pontas desse nó que eu utilizei aqui. Agora, eu vou virar a peça e vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Eu posso ajustar aqui um pouco essas pontas centrais, é só puxar aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou pegar a primeira ponta do nó e vou fazer um novo nó aqui. Eu passo aqui por dentro. Essas pontas sobrepostas, elas criam aqui essa laçada. E aí, eu tenho que fazer o nó por cima dessas pontas, passando ali por dentro dessa laçada por baixo. Criei aqui o primeiro nó. Vou criar o segundo. E agora, eu vou criar o último nó que falta para completar essa sequência. Eu vou pular um fio de cada lado. E vou pegar aqui o último fio solto e vou criar o último nó. Pronto, completei aqui. Eu ainda tenho aqui a abertura. Agora, eu vou ajustar esses fios aqui que passam por dentro das tramas. Então, eu vou pegar as pontas deles aqui. Então, eu tenho aqui 2 pontas desse lado, que é desses fios que estão passando aqui por dentro. E a outra ponta do outro lado, as outras 2. Agora, eu vou ajustar, é só puxar que ele ajusta. E aí, a gente fecha a abertura aqui da trama.
criando essa sequência de nós aqui no centro. Agora eu vou cortar, eu vou ver se tá tudo certinho e vou cortar as sobras. Mas antes eu preciso amarrar aqueles fios que eu não usei pra fazer essa sequência aqui, tá? Então eu pego ali as pontas, aqui tá uma ponta de um lado e uma do outro, e faço um nó duplo simples aqui pra fazer o acabamento dessas pontas, pra elas não ficarem soltas. Do outro lado, cadê o outro? Tem um aqui também, que eu pulei aqui. E esse. Agora eu posso cortar. E eu vou aparar as pontas do mesmo jeito que eu fiz com as das laterais. Aqui eu deixo um pouco mais de sobra. E tenho aqui essa base do fundo, essa parte do fundo finalizada. Então, eu já aparei todas as pontas e fiz o acabamento de todos os fios. Você pode aplicar cola aqui por baixo dessas pontinhas. Eu, como tenho o hábito de colocar aqui por cima desse fundo, sempre cobrir ele com algum material, porque eu não vou forrar a peça inteira. Então, eu vou fazer um acabamento aqui, vou colar algum material aqui por cima que esteja recortado no tamanho do meu fundo exato. Geralmente eu uso couro, mas eu acho que aqui nessa peça eu vou utilizar um material sintético. Agora a gente vira a peça pro lado do avesso outra vez. E modela todas as partes aqui do nosso fundo. Também faz a modelagem aqui da nossa parte lateral e central. Aqui, para finalizar, eu vou fazer depois a aplicação. Vou colar aqui no fundo algum material que cubra e faça o acabamento dessas pontas, porque eu não vou forrar ele por completo com tecido. E vou fazer a aplicação aqui do fecho zíper que vai fechar a nossa peça. Eu vou utilizar esse fecho aqui de 20 centímetros, que vai ser a medida exata. Ele é um marrom bem escuro. E eu vou fazer a aplicação dele costurando manualmente, tá? Com um fio invisível. Eu cortei aqui o material que eu vou colocar lá no fundo. É um emborrachado sintético. Ele é usado muito para cobrir mesas, como forro de mesa. E eu tenho esse material aqui, ele tem uma espessura legal, então eu vou utilizar ele para colocar lá no fundo da minha peça. Eu já cortei aqui no tamanho exato, tirei as medidas na parte interna. Eu vou colar esse material lá no fundo utilizando cola de silicone, tá? Então, eu já apliquei aqui o fundo. Enquanto a cola seca, eu vou fazer a aplicação do fecho. Então, para eu começar aqui a aplicação, eu primeiro vou alfinetar esse fecho aqui na abertura. O meu fecho, ele tem 20 centímetros, não é a medida exata que vai cobrir toda a abertura, porém, não tem problema, ele vai cobrir uma boa parte. Eu vou dar preferência para colocar essa pontinha aqui onde ele termina mais para cima aqui, do início da abertura. E aí, a gente vai encaixando ele aqui até onde ele ficar. Não tem problema ficar um buraquinho aqui no início, tá? O que eu quero fazer é deixar essa parte aqui o mais próximo aqui de cima. Então, primeiro eu vou alfinetar esse fecho aqui, pra depois costurar. Então, eu posiciono ele aqui e vou colocando, prendendo com alfinetes. Então, eu já prendi aqui com o alfinete, deixando esse final dele aqui bem próximo aqui do início da minha abertura, tá? Eu vou prender todo um lado, vou costurar e depois eu prendo o outro. Eu acho que assim é mais fácil. A abertura dele fica o mais próximo possível da trama, tá?
Olha, prendi aqui com um alfinete um lado todo. Agora eu vou costurar esse lado pra depois eu prender o outro. Eu acho mais fácil fazer dessa maneira. Então aqui, ó, o início dele, da abertura, ele ficou quase no final, mas ficou um pouquinho mais pra baixo, tá? Então não tem problema. Se o seu fecho pega toda a abertura e ainda sobra, aí você pode posicionar ele por inteiro, tá? Pra fazer a costura desse fecho, eu vou utilizar esse fio de nylon aqui, que é um fio invisível. Ele tem a espessura de um fio de costura normal, de algodão, mas ele é feito de poliamida, então ele fica transparente. Eu já passei aqui o fio na minha agulha e agora eu vou começar a costurar. Vou começar a minha costura aqui pelo início da abertura. Eu vou dobrar essa pontinha aqui pra dentro, que é do início do fecho, e vou costurar. E aqui a gente faz uma costura de mão normal, vai dando pontadas e prendendo o fecho na trama. Lembra de fazer o nozinho de segurança, tá? E aqui em cima agora eu vou fazer mais algumas laçadas para deixar ele bem firme. E aí, eu já finalizei aqui essa parte, eu vou fazer aqui um nozinho por dentro, pra eu poder
garantir que isso não vai soltar. Finalizei aqui desse lado, que eu já jogo pro outro lado aqui, eu já começo a prender o outro lado também. Então, eu vou começar a prender aqui esse outro lado agora, pra fechar toda essa parte aqui, deixar ela bem costurada. E aí, depois eu completo, costurando o restante aqui dessa parte que ainda falta. Vou alfinetar, eu fecho o fecho todo até aqui em cima, depois eu prendo aqui essa segunda parte, para que fique tudo na mesma posição. Finalizei aqui a costura do fecho, então eu prendi por toda aqui a volta e também aqui por dentro, dei umas pontadinhas aqui na beira, para ele não ficar saindo para fora. E o resultado é esse, dela fechada. Para utilizar, a gente precisa dar uma leve amassadinha aqui nas partes laterais, para ela criar esse formato assim oval aqui no meio, para que ela fique com as alças mais juntinhas. Mas esse é o resultado da bolsa finalizada. Então, com o fundo, as partes laterais e aqui a parte de cima do fecho, com o acabamento interno, que eu forrei com esse sintético aqui no fundo para tampar os acabamentos dos fios, e está pronta o projeto dessa semana. Confira na descrição do vídeo a lista completa de materiais e todas as outras informações referentes a esse projeto. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e me dizer aqui nos comentários o que você achou. Espero que você tenha gostado, obrigada e até o próximo vídeo.